ali junto, todos os segmentos de trabalhadores, ali está todo mundo misturado junto. Então a gente clama que o monarca se rebele, não deixe o governo criar de regras. Eu estou esperando acontecer a segunda conferência nacional, que me desculpe aqui, eu ainda não estou acreditando que ela vai acontecer. Depois da primeira, o governo viu o barco que ela foi, eu acho que ele não quer bancar isso de novo, porque ele vai tomar mais uma vez o palco da sociedade civil organizada, dos trabalhadores que lá estavam numa delegação pequena. Nós temos apenas 21 lá, tá, gente? Contra tudo e contra todos, nós colocamos a deliberação daquele eixo, aquela diretriz que o coronel colocou aqui ontem, muito bem claro, aquilo que a gente falava. Primeiro contra tudo, desorganizado, sem recursos, a gente foi para lá e tudo. Estou esperando muito que esse governo dito democrático, de um presidente que foi perseguido pela ditadura militar e dizia que ia fazer transformação nesse país, que viesse com a mudança. Então nós estamos aguardando ansiosamente para isso, para essa transformação. Como o Aragão colocou, eu não acredito, em um ciclo completo sem desmilitarização. Desmilitarizar é humanizar homens e mulheres que estão vendo os quartéis sendo tratados como desumanos. Se alguém é desumano, ele não vai para a rua tratar o cidadão como humano. Ele só vai tratar aquele cidadão como desumano também. Porque ele não tem o direito básico de pensar. O quartel militar para não pode pensar. Não tem o direito ao voto, o direito à sindicalização, o direito básico à liberdade de expressão. A gente não pode nem falar. Pensar já é crime, falar é ouro. Porque para falar tem que pedir autorização superior. Para viajar tem que pedir autorização. Para casar, na cidade grande da União tem que pedir autorização. Entendeu? Então é tão absurdo. E aí, o mesmo susto que o Aragão ficou, quando o coronel deputado foi citado o leite que ligou, é porque nos encontros da NATO, eles evoluíram tanto que o encontro da NATO falasse que o oficial fosse, irmão, Gonzaga sabe. Em Minas Gerais, o oficial lá, o pau quase comeu, literalmente, quase pisando no prédio lá. Para ver a distância que a gente tinha. Então, nós queremos essa transformação, nós queremos ter direito de liberdade, nós queremos que esse sonho de liberdade ressuscite na gente. E a gente precisa muito do apoio da sociedade civil. Por isso que eu me sinto honrado em ver pessoas como o Almir, como o professor Sapório, como o Rio, que vai chegar pelo Brasil, Marcos Rezende, que já conheceu a Bahia. E agradeço muito aqui ao Éder e ao próprio Gonzaga por ter tomado essa iniciativa de trazer essa discussão para a nova construção do segurança pública no modelo do Brasil. Obrigado. Literalmente eu ia apanhar lá em Minas, porque tinha um oficial lá no nosso evento lá, né? Todo mundo viu a guerra lá, mas não aconteceu. Gente, ó, nós temos 6 inscritos, 7, eu também estou inscrito também, vou falar depois do isso. A gente vai precisar realmente de conter um pouquinho o tempo de todo mundo aí para a gente conseguir falar. Segurando aí, né? Uma rodada rápida de manifestação, em cima. Então, agora eu vou passar a ser teletal. Tempo, vou passar. Então, 5 minutos para cada um dos dois para esse primeiro. Eu achei super bacana as participações, muito conteúdo. Queria começar lembrando isso, que já foi lembrado, né, a importância para nós de figura humanista do movimento, que é reconhecido em todo o país, pela sua articulação com a sociedade civil, e parabenizar vocês pela ideia de convidar figuras do movimento para estarem aqui nesse debate. Queria dizer um negócio que eu acho que é importante, né? Eu conversei algumas vezes com o deputado Aragão, e de todo o coração me impressiona o seu conteúdo, a sua competência. Né? Acho que na sua fala isso transpareceu, né? Apareceu para mim muito conteúdo, muita competência na fala do Cristo. Eu quero aproveitar o exemplo dos dois para dizer assim, eu me referi na minha fala a um grupo extremamente reacionário que tem um certo predomínio sobre o Congresso Nacional, evitando propostas de transformação. Né? E eu acho que aí tem uma falha nossa dos segmentos, digamos assim, progressistas, porque nós temos muito pouca representação parlamentar. Nós precisamos de mais gente com conteúdo e com competência como vocês. E eu quero dizer um negócio para vocês, como eu disse, poderia com muita honra ser filiado a algum partido político, mas não sou filiado a nenhum partido. O que eu vou dizer agora é bem exemplo. Nós precisamos de representantes, por exemplo, dos interesses populares e legítimos dos policiais militares, de pessoas de qualquer partido que tenham uma abertura para isso. Né?
Agora, vou dizer, eu tenho essa franqueza, eu digo entre irmãos, eu digo uns negócios às vezes meio desconfortáveis, né? Vocês começaram tarde a se mexer, pessoal. Nós estamos cheios de representantes do Congresso Nacional dos segmentos mais, desculpe o termo forte, mais escrotos, mais conservadores, mais impeditivos de reforma, e nós temos pouquíssima representação para vocês. Isso é a maior categoria. Nós estamos falando no Brasil de 600 e poucos mil oficiais militares. Vocês não têm quase nenhuma representação. Precisam aumentar. O Congresso, os parlamentos estaduais, os parlamentos municipais. Nós precisamos de mais pessoas como vocês. Né? Que hoje ainda são vozes muito isoladas. Vocês estão falando muito sozinhos. Né? Mas bem rápido, só queria dizer assim, ó, antes de chegar na pergunta que o Aragão fez, queria só, começando por último, agora lembrar de algumas coisas importantes da fala do Prisco. Né? Primeiro, assim, eu acho, Prisco, tem um aprendizado novo e sofrido para vocês nessa história. Eu concordo contigo, talvez seja o segmento mais corajoso que nós temos aí nos últimos tempos de vocês, mas tem um aprendizado duro no meio dessa coragem, mas necessário, que é o seguinte, que é quase kármico, eu diria. Né? Vocês lembram que as oligarquias brasileiras sempre usaram a polícia militar contra os movimentos populares, grevistas, ilegítimos e tudo isso. E hoje, essa fala de irmão, assim, tem que ser franco com vocês. Hoje vocês estão sofrendo na pele aquilo que as polícias militares impuseram aos trabalhadores brasileiros no passado. Então, que saia daí também um aprendizado de como é dura a vida do trabalhador, ou quem quer que seja esse trabalhador, seja policial, seja civil, enfim. Né? Talvez dessa coisa tão trágica saia também esse aprendizado histórico da polícia se aproximar mais do povo, porque as oligarquias no Brasil, com essa reforma, por exemplo, que Sartori citava, de 69 diante, particularmente, nós afastamos a polícia militar do povo. Né? Todo o sistema criado da viabilização, tirando o policial da rua, do contato com o povo, tudo isso foi enjabração para afastar a polícia do povo popular. Mas rapidamente o Prisco falou também sobre a questão da transformação social, que eu acho que é fundamental mesmo. Eu estava lembrando do velho, não quero ser muito teoricista aqui, mas queria lembrar um negócio da história de vocês. O velho Marx, Karl Marx, quando analisava os movimentos sociais, ele criticava um negócio que ele chamava de trade unionismo, que eram as reivindicações corporativistas e economicistas. O Marx dizia assim, os movimentos grevistas em geral estão justamente preocupados com os direitos da categoria, mas não se dão conta de que é preciso ampliar para os direitos do conjunto da população. Porque senão eles ficam isolados e nunca vão ter apoio. E o Marx chamava isso, sabe, esse termo bonito, que chamava nesse termo em inglês, de trade unionismo. Quer dizer, movimentos trade unionistas não têm futuro, por mais justa que seja a causa deles, porque eles vão viver abandonados sempre, aquela população. Então, Marx diz assim, o movimento amadurece e evolui quando ele supera o trade unionismo e ele coloca na sua pauta central o que o Prisco acabou de falar, que é a questão da transformação social. E aí, no rabo de foguete, ele traz as legítimas reivindicações da base que ele representa. Se não for assim, não tem futuro, porque a população até pode apoiar, a população fala, eu apoio, e eles passam mal mesmo, né? Mas isso não é apoio, isso é simplesmente uma simpatia passiva. Nós precisamos de mais do que simpatia passiva, nós precisamos de apoio da população. E se a população não tiver ao nosso lado para lutar junto, não vai acontecer nada. Tem que lutar contra os interesses das elites, é complicado. Né? Bem rapidinho aqui, quero dizer também assim, ó, que o negócio que você coloca muito, por isso que eu gosto muito também, a necessidade do policial ser pensante. Preciso contar só a título de anedota, uns anos atrás, tem um governo lá da região amazônica também que convidou para trabalhar com todos os coronéis de Estado. Alguns eram muito bons, outros eram muito conservadores. E na fila da frente, tinham os coronéis mais conservadores. E eu fiz essa afirmação que você fez, que o policial tem que pensar. Era um curso de 3 dias sobre direitos humanos, cidadania. O coronel enfureceu, era uma dessas mesinhas, que tem uma cadeira que tem uma mesinha de metal, né? Ele enfureceu, levantou, desculpa imitar, ele era pequenininho, mas ele está comigo, levantou e disse assim, agora chega, quando eu disse que o policial tinha que pensar. 3 dias ouvindo barbaridades aqui dos direitos humanos, defendendo bandido, coisa que eu nunca faria, né? Defendendo bandido e atacando a polícia, pô, eu só defendia a polícia o tempo todo.
Mas o cara, o paradigma viciado, ele ouve o que ele quer ouvir. Então ele de pé, desculpa, eu vou editar minha cabeça. Agora chega! O policial não tem que pensar, doutora. Aqui quem pensa sou eu. O meu policial existe para executar as minhas ordens. E eu digo, porra, estamos ferrados. Se ele pensa, imagina. Aí ele disse assim, olha, quero aproveitar para dizer o seguinte, esses direitos humanos, olha como é que ele pensa. Primeiro, eu trituro. Ele batia na mesa e a mesa pulava junto com a trituração dele. Depois que eu trituro, ele fazia assim, eu salto em cima. Terminou de falar, atirou-se na cadeira para trás, uma postura que eu chamo de pós-orgásmica. Né? E aí até o comandante, que era um cara fino, disse assim, olha, o senhor desculpe, isso não representa a corporação, deixa assim, comandante, que eu vou ter uma ataque. Mas isso representa ainda uma mentalidade muito dominante em alguns segmentos. O Prisco falou outro negócio importante, que é assim, ó, você disse uma coisa com muita coragem, e eu não vou dizer agora que está cômodo que eu sou ex-secretário, eu dizia quando eu era secretário. O CONASP, ele não tem que ser um órgão de ovelhas. Ele não tem que estar lá para aplaudir o governo. Se ele fizer isso, ele não representa nada. O CONASP tem que ser um órgão. O ministro Tasso, inclusive, prometeu que ele seria deliberativo em muitas questões. Eu até achei um pouco de média na época, disse ao Tasso, isso não é meio demagógico? Ele falou, não, tem algumas áreas que ele pode ser deliberativo. Bom, se é sério, se nós estamos realmente defendendo isso, vamos tocar em tal lado. Agora, o CONASP não pode ser um órgão para aplaudir o governo. Tem que estar ali para questionar, para dizer qual é a efetiva participação da população nas coisas da segurança pública. Né? Gonzaga me apontou o tempo aqui, eu realmente tenho que correr, mas é que foi tão rico que vocês disseram. Eu preciso só ainda dizer o seguinte, eu não entendo nada da minha letra, mas eu anotei umas coisas aqui. O Aragão fez uma queria fechar dizendo isso, ele fez uma questão, levantou uma questão fundamental, que é o ciclo completo desmilitarizado, não. Eu acho legal você ter levantado isso, porque eu acho que na época eu fui mal compreendido, inclusive. Talvez por isso até que eu me articulei mal, devia ter me articulado melhor com vocês. Quando vocês me trouxeram aquela pauta meio única da desmilitarização, eu não fui contrário. Eu disse assim, olha, só tomem cuidado, porque esse é um gancho ruim para a população. Tem umas coisas que são estrategicamente boas, mas são praticamente ruins. Estou falando um linguajar bem político. Você às vezes tem uma causa estratégica maravilhosa, mas você não chega nela, porque ela é um gancho ruim para a população. Tem uns negócios que você leva 10 anos explicando e o povo não vai entender direito. E você pode chegar no mesmo negócio de uma outra forma. E aí eu te agradeço, porque acho que foi de muito conteúdo feliz a tua questão, quando perguntaste assim, e a sindicalização? O que eu propus na época, e eu acho que foi mal entendido, é assim, de olha, se vocês propuserem pauta única de desmilitarização, o povão, eu sou um cara que vive de militância popular, mas tenho muito pé no chão. O povão vai dizer o seguinte, eles querem virar a segunda polícia civil. Estão ferrados. Aí estão ferrados. Mais um cartório para não fazer nada. Você pode se rachar explicando, o povão não vai entender. Né? A outra coisa é o seguinte, o povão vai pensar assim, ó, vão acabar com a estética militar, porque o povo tem dificuldade de entender a diferença entre estética militar e desmilitarização. E o povão quer estética militar, ele quer te reconhecer com a farda na rua, ele quer saber quem você é, ele quer saber te procurar, ele quer saber aquilo que o coronel disse ontem, que não vai acabar a hierarquia e disciplina, porque ele olha para a atual Polícia Civil brasileira, com todo o respeito dos queridos e heróicos amigos da Polícia Civil, mas ele olha para a atual Polícia Civil brasileira e ele pensa, isso é uma esbórnia. Ninguém manda, ninguém tem poder nenhum, ninguém se entende, cada um faz o que bem resolve fazer. Ele falou, será que vamos transformar ele também nisso? Foi isso que eu tentei dizer para vocês na época, e eu repito hoje, eu te agradeço a lucidez da sua questão, que é assim, ó, eu acho que o caminho para ganchar o apoio da população era outro. Era sim defender o ciclo completo, mas não só o ciclo completo. Era defender, e eu sou coerente nisso que eu vou dizer, que vocês vão lembrar que eu disse isso quando era secretário na mídia. Saiu publicado nos jornais. Eu era secretário e eu já defendi a sindicalização da Polícia Militar. Você disse com muita lucidez, sabe por quê, João? A sindicalização não tem quem não compreenda.
Não tem quem no povo organizado que vá negar a alguém o direito de ser sindicalizado. E se você sindicalizar, você chega naquele conceito sofisticado, não grotesco, mas sofisticado de desmilitarização que o coronel apresentou ontem. Ora, se você tiver direito a se sindicalizar, se você tiver o direito de se filiar a qualquer partido político, se você tiver o direito pleno de reivindicar, sem ser punido por reivindicar, se você tiver o direito de revisar os regulamentos disciplinares, eu quero citar uma outra coisa para vocês verem que eu sempre fui coerente. Em 1998, eu fui convidado pelo o Conselho Nacional de Comandantes, CNCG, eu era presidente da Anistia Internacional no Brasil. Eu fui convidado a falar pelo CNCG como presidente da Anistia. E me deram o direito de escolher a pauta. Você sabe qual é a pauta que eu escolhi? Em 1998. Eu não era do governo, presidente da Anistia Internacional no Brasil. A pauta que eu escolhi, a reforma dos regulamentos disciplinares da polícia, regulamentos opressores, heranças da ditadura. Essa frase eu disse para os coronéis do CNCG em 98. E cheguei a pensar o seguinte, eu terminei a palestra, fiz uma brincadeira que eu digo assim, talvez eu saia daqui preso, mas eu disse tudo o que eu queria para vocês. Eles baixaram a cabeça e disseram assim, o senhor tem razão, nós vamos tentar mudar. E não conseguiram mudar. Mas isso foi em 98. Agora, meu amigo Aragão, se a gente mudar os regulamentos disciplinares, se a gente tiver o direito pleno à sindicalização, que eu defendo hoje, já defendia como secretário. Porque o governo, só que eu ia dizer mais isso, o governo federal é completamente burro ao reagir às greves dos movimentos de vocês. Ele tenta sufocar vocês através do autoritarismo, sem compreender que nenhum movimento social é sufocado através do autoritarismo. Você só vai aumentar a panela de pressão e vai estourar 2, 3 anos depois, pior ainda. Então eu tenho dito, e dizia como secretário, disse inclusive numa ocasião ao presidente da República, eu digo, olha, a maneira de tratar os policiais militares é desinteligente para o próprio governo. Ao invés de proibir tudo, nós tínhamos que permitir ampla e livre sindicalização para ter os canais formais da democracia para o embate político. Eu já dizia, eu só quero concluir essas provocações intelectuais muito bem formuladas de vocês, quero ter uma ousadia de irmão para vocês, de propor 5 focos de pauta, pois vocês vão me dizer se está correto ou não, vão poder amadurecer. Eu acho que nós temos tido um problema de falta de foco de pauta. A desmilitarização, quando foi levantada, não é que não fosse uma causa justa, mas ela criou muita resistência. Isso é o que aconteceu naquele momento da conferência. Vocês chegaram sem apoio. Essa colcha de detalhes que o senhor pode citar, chegou ali porque criou muita resistência de pessoas que não entendiam o que estava sendo defendido. Eu sempre propus e continuo propondo outro caminho tático, não é estratégico, mas tático. E eu concluo aqui essa parte dizendo o seguinte, eu proponho 5 pautas táticas que nós vamos ganhar muito apoio popular e vamos chegar onde queremos. A primeira pauta tática é o seguinte, é essa que vocês levantaram. Nós precisamos propor a mudança legal para a retirada das forças policiais militares como forças auxiliares das forças do Exército. Nós podemos, inclusive, taticamente, para não criar uma polêmica desnecessária, nós podemos manter vocês como uma força reserva para momentos de guerra, por exemplo, tal que nunca vão acontecer no Brasil. A última foi a guerra do Paraguai e foi aquele desastre. Tudo bem, não tem problema de ter uma força reserva para momentos de suposto conflito internacional. Mas força auxiliar tem que revogar imediatamente, isso é uma sequela da ditadura. Né? Com isso cai, meus amigos, naturalmente as IGBMs. Essa herança maldita, ridícula e nem respeitada mais é do período da ditadura. Proponho essa como a primeira grande pauta tática para chegar na grande estratégia. Proponho uma segunda pauta tática, a sindicalização plena e absoluta dos movimentos representativos. Uma terceira pauta tática que eu proponho é a reforma dos regulamentos disciplinares. Tem que trabalhar isso. Eu agora estou assessorando o governo do Amapá
que já fez uma reforma no passado, foi revogado depois. A gente reformou, junto com o Pedro Montenegro, que vocês conhecem, nós mudamos o regulamento, o Amapá ganhou inclusive prêmios internacionais da ONU, em função disso e de outras coisas, depois retiraram. Teve que fazer uma nova reforma, já falei com o governador, nós temos que reformar o regulamento disciplinar. Isso que você falou é verdade. Eu li os regulamentos há uns tempos atrás, eu fazia consultoria, tem coisas inacreditáveis, o cara tem que pedir licença para casar. Se o cara ficar devendo na loja, esse problema da polícia militar não é dele como cidadão. A inadimplência dele na loja, na Casa da Bahia, é o problema do comando, não é dele. Então isso não é ser tratado como cidadão, isso é um cidadão terceira de quarta categoria. Né? Tem que reformar. Então eu proponho como terceira pauta tática para chegar na grande estratégia, reforma dos regulamentos disciplinares. Se a população souber que vocês são submetidos, ninguém vai apoiar isso, porque a população nem sabe. Né? Uma quarta, estou terminando, uma quarta pauta, eu acho que é o ciclo completo de polícia. Você sabe por quê? Que o povo quer ver esse negócio funcionar. Precisa acabar esse ciclo pela metade de polícia para funcionar para a população e ela te dá apoio. E uma quinta e última pauta tática, que vai levar a grande estratégia, não sei se foi o Prisco ou o Aragão que falaram, é a carreira única. Eu não estou falando agora que sou secretário, lembrem que eu já defendi a carreira única quando era secretário. O cara tem que entrar na polícia, seja ela militar e civil, e fazer todo o processo, se submeta aos concursamentos internos. Mas tem que começar como soldado e poder chegar a coronel pleno. Não tem outra saída. Se tiver que fazer uma concessão, é concessão tática. O governo do Rio agora, eu empinei muito Mariano Beltrame, e fiquei feliz de ver que o Beltrame esses dias comprou essa briga num sistema misto. Você sabe, isso é uma novidade, muita gente não sabe. Você sabe que hoje na PM do Rio, uma parte, eu falei com o Mariano, se não dá para segurar a peteca de enfrentar os conservadores no oficialato, por carreira única total, comece fazendo um sistema misto. Estabeleça um percentual para a carreira única. E depois vai abrindo o resto. E hoje, no governo do Rio, eu fiquei feliz de ler esses dias na mídia isso, porque eu sei que eu ajudei em alguma coisa modestamente nos bastidores. Hoje, o percentual das pessoas que vão entrar na PM do Rio de Janeiro vão entrar por carreira única. Lá no futuro você paga o resto, você põe o resto. Mas vai começar dessa maneira. Desculpe a minha ousadia de parceiro, de irmão. Eu proponho a vocês que se nós tivéssemos essas 5 pautas táticas, nós vamos chegar na grande pauta estratégica. O que eu quis dizer lá atrás, na época da conferência, eu repito hoje com vocês, porque eu estou convencido disso, que a gente querer morder a pauta estratégica lá em cima, a gente não vai conseguir que ninguém entenda. Tem que começar com as pautas táticas. Ou em homenagem aos meus queridos mineiros, que acho que criaram esse ditado, assim, você tem que comer o mingau quente pelas beiradas. Você mergulhar no meio do mingau quente, você vai sair queimado e não vai comer nada. Então, eu diria isso assim, lembre, pessoal, pauta tática é fundamental para chegar na pauta estratégica. Bem, mas eu não teria nada a acrescentar embaixo da sua proposta. Eu concordo em gênero, número e grau com a sua análise, com essa agenda política que você propõe às entidades aqui presentes. Concordo plenamente. Posso argumentar? Enquanto vocês trabalharem a ideia de desmilitarização, vocês vão estar dando a ideia de defender um modelo de polícia sem controle, um modelo de polícia suscetível de corrupção, vão estar disseminando a ideia de medo e os políticos, não ignorem, os políticos governadores temem isso. Os governadores se baseiam muito nas polícias militares porque eles parte da ideia de que na polícia militar tem controle, tem hierarquia. Ou seja, em qualquer tipo de crise eles podem se sustentar nos comandos. Por isso que os governadores ignoram as polícias civis, menosprezam as polícias civis. Então, porque na racionalidade política, da ordem, do controle, da violência, é a PM. Então, se vocês falam de desmilitarização, automaticamente vocês estão atraindo os governadores contra vocês. Então, completamente. Não é um bom discurso, não é uma boa retórica. Essa pauta do Paris é perfeita. Não fale mais em desmilitarização.
Não usem mais essa palavra. Aqui. Pauta é essa. É o regulamento disciplinar, é a sindicalização, tudo muda. Eu acho que, inclusive, os movimentos sociais poderiam, alguém, inclusive, incorporar melhor também essa retórica. Porque os movimentos sociais no Brasil também estão muito impregnados da ideia de desmilitarização. De um resquício da ditadura, de um confronto político. Eu acho que o próprio Almir pode levar essa ideia, para algumas pautas dos movimentos sociais. E reforçando o argumento, vou concordar com o Balestrelli, o problema do caráter da cultura militar, da estrutura militar, não está nessa vinculação do Exército. Eu concordo com o Balestrelli, isso é cerimonial. As polícias militares, hoje em dia, elas são muito ciosas das suas autonomias. Por mais que o Exército queira influenciar, diria que a influência do Exército hoje é cerimonial, protocolar. O que garante, do meu ponto de vista, a estrutura militar é, basicamente, a justiça militar. Ou seja, é essa vinculação dos códigos disciplinares a uma justiça distinta. Então, você pode inserir aí, como pauta alternativa, o fim da justiça militar. Exatamente, isso já tem uma implicação, isso já muda muita coisa. Agora, eu estou pensando como já é uma movimentação nacional. O próprio presidente Supremo já defendeu isso publicamente, Joaquim Barbosa. Defendeu, ou seja, o momento é oportuno para isso. Então, a ideia da militarização está na estrutura disciplinar, na justiça diferenciada, está na aposentadoria especial. Aí vai ter que discutir. Vai ter que discutir de novo. Se é para atacar todos os problemas, talvez não agora, obviamente. Mas a aposentadoria diferenciada é um elemento da estrutura militar. Tem que considerar isso. E concordo plenamente com a ideia da carreira única, Valente. Você é muito feliz, deputado, eu acho a ideia perfeita. Esse modelo, isso não é próprio do militar. Carreiras diferenciadas, nós já discutimos, está na Polícia Civil, está na Polícia Federal. Por incrível que pareça, a única que tem uma carreira única é a Polícia Rodoviária Federal. É interessante, é a única no Brasil. Exatamente, militarizada, a única uniformizada. Ou seja, você tem que tirar da ideia da população que nessa ideia você vai tirar o uniforme das pessoas, dos policiais, você vai tirar a disciplina. Ou seja, o discurso da militarização é ruim, ele é muito ruim. Ele é péssimo, para angariar apoio de vários segmentos da sociedade. E reforço somente essa ideia. E ideia da conferência, Almir, para fechar. Eu tenho dúvidas se o momento da segunda conferência agora, ou da terceira, segunda, né? Eu ainda acho que a pauta, o debate brasileiro ainda está muito carregado de corporativismo. Eu penso que isso, eu não acho que é um momento para isso ainda não. Eu acho que o momento é talvez fomentar a ampliação das agendas das entidades, como vocês estão fazendo. É começar a fazer esse diálogo com as entidades da Polícia Civil. É começar a fazer esse diálogo com a turma do sistema prisional. É começar a fazer esse diálogo com as próprias entidades do Judiciário, do Ministério Público. E os movimentos sociais. Movimento negro, movimento das mulheres. Esses movimentos estão muito, eu diria, muito no passado em relação à segurança pública. Esse pessoal precisa perceber a segurança pública de uma maneira diferente. Eles estão muito na ideia de segurança pública, é o Estado reprimindo a população. Nós precisamos de um movimento, vocês precisam passar também por uma modernização da sua ideia, da sua concepção. Eu sinceramente, eu não acho que ainda é momento da segunda. Eu acho que uma segunda conferência vai reprisar o que foi a primeira, Almir. Talvez possamos postergar um pouco e fomentar o debate nacional entre as entidades por alguns anos. Até pensar, amadurecer um pouco mais uma agenda nacional da segurança. A palavra